próxima entrevista, então, que a gente conversa agora com Arthur Quioro, que é médico sanitarista, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde. Olá, Arthur, obrigada por nos atender, tudo bom? Tudo bom, um prazer estar de novo com vocês. Arthur, da última vez que a gente conversou foi justamente quando o Mandetta saiu do Ministério da Saúde. Agora a gente volta a conversar com mais um ministro da Saúde deixando o governo. Qual a sua avaliação nesse momento, já que é um momento bastante crítico? O Brasil agora é o quarto país no mundo em casos de contágio e de mortes por conta do novo coronavírus. Qual a avaliação que você faz de impacto nesse momento de uma saída de um ministro da Saúde? Um desastre, né? É um desastre. A troca de um ministro, da importância do Ministério da Saúde num prazo tão curto, por si só seria já uma situação muito complicada. Mas o sanitário que o desafio que está colocado para nós, né? A gente tem a troca do ministro que sequer conseguiu mudar a sua própria equipe, conseguir construir as coisas mais elementares, como, por exemplo, entender o que estava acontecendo, né? Estabelecer um fluxo de compras, de recursos para chegar para os estados e municípios, eu considero perverso com a sociedade brasileira. Vejam, tem um dado que me chama muito a atenção. No dia que o Taixe assumiu o Ministério da Saúde, aquele dia que nós conversamos, o Brasil tinha acumulado 2.143 mortes por Covid. No dia que ele saiu, já contávamos 14.816 mortes. Eram 33.700 casos, tinha saltado para 218 mil. O que mostra que a epidemia está numa fase, como a gente já tinha inclusive alertado anteriormente, no início da sua expansão mais significativa. E aí, um sistema nacional de saúde que depende demais da coordenação do Ministério da Saúde, para que os próprios entes subnacionais, os municípios e os estados possam executar suas ações, perde novamente o comandante e perde por uma razão absolutamente injustificável, né? Que é a insistência criminosa do presidente Bolsonaro, né? De colocar a goela abaixo da população brasileira um medicamento que não tem segurança, não tem eficácia comprovada, né? E de sabotar as medidas de isolamento social. Então, ele, na verdade, ele precisa de alguém que bata continência para ele no comando do ministério, ou um poste que não ouça nada, né? Eu até estava pensando outro dia, né? O Alceri Guerra, que foi o ministro da Saúde do Collor, enfrentou a epidemia de cólera. Eu era secretário municipal. Eu não me lembro do ter interferido. Quando o Jatene e o Serra tiveram que enfrentar o início da epidemia da dengue, eu não me lembro do Fernando Henrique Cardoso se metendo nas questões técnicas do controle da dengue. Quando o Temporão era o ministro do presidente Lula e nós vivemos o H1N1, não teve que se subordinar, ou seja, se ia receitar ou não o Tamiflu, não estava na agenda do presidente Lula, estava na agenda do Ministério da Saúde. Quando Padilha foi ministro e que teve um incêndio na Boate Kiss, que foi uma grande tragédia, um crime, né? O Padilha teve todas as condições de coordenar as ações, o atendimento às pessoas queimadas, aos grandes queimados. O presidente Lula só apoiou, foi solidário com as vítimas, com as famílias, mas não se intrometeu. Eu tive que lidar com o Ebola. A Dilma nunca me disse faça isso ou faça aquilo. Ela queria saber, né, o tempo inteiro como podia apoiar, mas jamais dizer tecnicamente. Vou dar mais um exemplo. O Marcelo Castro teve que lidar com a epidemia de Zika. Ou seja, cada ministro teve uma epidemia ou uma tragédia para chamar de sua. Mas nunca na história da República nós tivemos uma situação em que o presidente da República quer determinar quais são as ações técnicas. Ou seja, para que precisa de ministro? O auxiliar técnico, o ministro, é quem responde, é um especialista nas questões técnicas e políticas daquela parte. A não ser que alguém seja de fato, ou se ache um mito, capaz de responder, saber todas as versos, né? Que a gente sabe que isso é uma balela, né? E passe a querer impor a sua vontade, né? Ainda que ela seja absurdamente uma vontade que levará milhões e milhões de vidas, né? E da maneira mais descompromissada, não tem a mínima sensibilidade. Então eu vejo com muita preocupação pela descontinuidade, pela intromissão, né? E por se tratar do momento mais crítico. O Brasil virou um motivo de piada internacional, virou uma pária.
um pária internacional, né? Você vê, hoje começou a Assembleia Mundial dos Ministros da OMS, nós não sabíamos quem falaria no lugar do Brasil, né? O general que está respondendo acabou participando com generalidade, sem sequer colocar quais são os dramas que o Brasil vive. Um país que assumirá o terceiro posto em número de casos esta semana, se já até o domingo não assumir o segundo o segundo lugar, né? Mas que rapidamente se transformou no novo epicentro da pandemia, e nós estamos exatamente trocando de ministro, não tomando as decisões que importam no isolamento, na produção da quarentena, do lockdown, né? Não conseguindo testar os nossos casos, não conseguindo garantir equipamentos de proteção, leitos de UTI, ou seja, nós estamos na contramão, nós estamos literalmente entregues à própria sorte, infelizmente, né? Porque temos um irresponsável à frente da presidência da República. Você falou sobre essa questão de generalidades que o general disse nessa reunião, então, é o que a gente percebia, inclusive, de Nelson Teich. Todas as coletivas em que ele se comunicava ali com os jornalistas, ele era muito genérico em relação a tudo, e ele sempre apontando que estamos estudando, estamos averiguando para tomar uma atitude. Essa atitude nunca chegou a ser tomada. Depois ele fez um discurso de demissão do Ministério da Saúde, falando sobre ter sido muito importante esse um mês na pasta para a carreira dele, mas ele não fez nada, não é mesmo, ministro? Eu teria vergonha, né, de fazer um experimento ou fazer um upgrade na minha carreira profissional às custas da vida de milhares de brasileiros. Mas, em todo caso, ele demorou 27 dias, por exemplo, para descobrir que os secretários municipais e os secretários estaduais, né, que foram vetados, inclusive, na sua posse, não puderam participar, são aqueles que executam a política de saúde na ponta, no cotidiano, são os parceiros da esfera, né, desse grande pacto. As pessoas às vezes esquecem que o nosso Sistema Nacional de Saúde chama Sistema Único, porque ele tem exatamente a tarefa de fazer a integração entre as três esferas de governo, né, para que as coisas aconteçam lá na ponta. Agora, de qualquer maneira, eu vejo que tanto o Teich como o general que está respondendo, né, são obrigados a se submeter a essa postura autoritária do presidente da República que se impõe, né, mediante qualquer evidência. Veja, não tem nenhum compromisso, gente. Quer dizer, quando toda a experiência internacional, hoje nós temos vários países que já começam a ter, eu vou usar uma expressão aqui que é perigosa, porque mesmo os países que estão nessa situação não se colocam sobre essa característica, mas aonde começa a ter algum grau de controle sobre a Covid. Porque a gente não sabe, porque como é uma doença nova, ninguém sabe se virá uma segunda onda, uma terceira onda, um rebote dos casos, tem muitas dúvidas ainda. Mas, de qualquer maneira, todos os países que conseguiram, de alguma maneira, êxito do ponto de vista de controle do número de casos, de regressão da curva epidêmica, experimentaram, na prática, que o isolamento social, a quarentena, o lockdown, né, são as medidas mais efetivas para não sobrecarregar o sistema de saúde e para diminuir a transmissão de casos, né? E nesse momento, ao invés da gente ter todo um esforço do presidente da República, né, ele incita prefeitos, ele incita autoridades locais, incita candidatos, que está cheio de candidato irresponsável, né? Nós estamos próximos das eleições municipais e isso contamina demais o ambiente. Ele, de alguma maneira, se aliança com determinados governadores. Aliás, alguns que equivocadamente, inclusive, foram aqueles primeiros a puxar o isolamento quando ainda não era necessário ou quando ainda poderia ter sido feito com mais critério, né? E que são agora os primeiros a não sustentar e dizer que precisa sair. Num momento crítico. Então, assim, o que é mais terrível é que esse quadro acima de 16 mil óbitos que nós temos hoje, mais de 240 mil casos, ele expressa a exposição da população há 2 semanas atrás. A fragilização do isolamento que nós estamos experimentando hoje, que experimentamos nesse final fazendo atividades da gente, etc., custará muito caro nas 2 próximas 3 semanas. Né? Porque assim, é muito interessante reforçar isso, os dados de óbito das últimas 24 horas, aquela história, hoje teve 800 óbitos, teve 700 óbitos, teve 500 óbitos, não está traduzindo o que aconteceu há 3 semanas atrás. Né? E nós já sabemos
que o momento mais crítico ainda virá no mês de junho. E ele será mais crítico do ponto de vista da tragédia, da quantidade de óbitos, né, dependendo do quanto que nós contribuirmos ou não em relação ao isolamento. Então, eu vou aqui não porque eu sou pitonisa, porque eu tenho bola de cristal, né, mas porque a gente faz análise epidemiológica, trabalha inclusive com bioestatística e tem, portanto, uma visão que se espelha na produção dos dados e análise dos dados, é que nós, que poderíamos chegar até julho com alguma coisa em torno de 40 mil óbitos, muito provavelmente ultrapassaremos os 80 mil óbitos no nosso país, né? E isso tem demais a ver com essa postura irresponsável, insensível de determinadas autoridades que estão brincando com a vida da população brasileira. Vejam, eu não estou dizendo que não precisa socorrer as pessoas que estão em dificuldades econômicas, isso é muito importante. E para isso tem que ser desenvolvido políticas públicas. Para isso o Estado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem cumprido um papel fundamental. Aqui no Brasil não, porque a gente tem uma negação da gravidade da situação. Mas é decisivo um conjunto de políticas públicas sendo tomadas em âmbito local, com apoio dos governos e em particular do governo federal, que pudessem favorecer particularmente a população mais vulnerável a se proteger, a ficar em isolamento. Eu vou usar uma figura de linguagem, mas que eu acho que traduz bem. A casa grande está doida para que a senzala se exponha, né? Desde que a casa grande fique muito bem protegidinha, né? E a gente não pode admitir isso. Nós estamos no século XXI. Professora, só para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obsessão de Bolsonaro com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, porque o que sabemos até agora é que Bolsonaro tende a manter esse general interino no Ministério da Saúde até que um protocolo que mude a utilização da cloroquina seja assinado. E esse teria sido o motivo, inclusive, que levou Nelson Teich a pedir demissão do Ministério. Então, e tem ainda mais um detalhe, o governador João Dória disse hoje que ele não vai adotar o uso da cloroquina, mesmo que tenha um decreto federal. Ele acabou de falar isso. Então, existe uma obsessão, de fato, por parte do presidente da República. Você acredita que, inclusive, um ministro da Saúde que vai assumir agora terá isso como condicionante para assumir a pasta? Eu acho... Bom, primeiro assim, foram mais de 80 milhões de comprimidos de cloroquina produzidos pelo Laboratório Central do Exército, né? Se gastou muito dinheiro ali, né? Mas eu tenho uma visão que é preciso recolocar esse debate em termos adequados, né? É inacreditável que um medicamento vire motivo de disputa ideológica. Eu, como médico, como professor de medicina, jamais negaria a possibilidade de ter um medicamento que pudesse ser utilizado numa crise sanitária como essa que nós estamos vivendo. Tanto a vacina, que vai demorar ainda, né, como um medicamento eficaz e seguro, né? Claro que é tudo que a gente quer. No H1N1 não resolvia todos os problemas, mas o Tamiflu conseguiu ajudar, né? A vacina nos ajudou a minimizar demais o problema. Mas para a Covid-19 a gente não tem. Então, olha, é preciso, em primeiro lugar, dizer, a cloroquina, a hidrocloroquina, são medicamentos que são usados há muito tempo pelos médicos, com indicações bem específicas, com manejo criterioso, tá certo? Para malária, para lúpus, para artrite reumatoide, tá certo? E impor um medicamento sem eficácia comprovada para a Covid e com enorme potencial de causar reações adversas graves, cardiológicas, cegueira, né? E até mesmo fatais, porque tem muitos casos registrados de óbito por uso de cloroquina, né? Eu acho que é uma atitude irresponsável e criminosa. Então, sabe o que eu acho que vai acontecer? Não é só o Dória, não. O Dória está falando isso porque ele está respaldado por uma opinião que é comum entre nós médicos. Os médicos vão acabar observando os princípios éticos e vão rejeitar contundentemente uma imposição do governo Bolsonaro, né? Um novo ministro que se rebaixe ao ponto de se sujeitar a esse absurdo é respeitado por todos os profissionais de saúde e pela sociedade, né? Porque a gente não pode admitir uma postura de conivência, né, com esse crime contra a sociedade brasileira. E quero deixar claro, nada contra o medicamento, né? Desde que a gente tenha um medicamento seguro e eficaz, que funcione, é claro que nós temos que adotar.
E não importa se é o laboratório X, Y ou Z, nós temos que correr atrás dessa tecnologia para salvar a vida. Agora, o que a gente não pode é enganar as pessoas. Ó, você está com Covid branda, leve, toma aí a hidrocloroquina que você não vai ter nada de grave. Não é isso que os estudos estão mostrando, tá certo? Além do que os estudos estão mostrando que sim, produzem efeitos tóxicos, efeitos colaterais muito importantes. Portanto, gente, é lamentável que a gente, essa altura da crise que nós estamos vivendo, nós estamos tendo que discutir isso, ter que discutir se isolamento funciona ou não funciona. Ah, mas porque as pessoas vão morrer de fome. Então, usa a autoridade de ser presidente da República, usa a autoridade de ser um governador, de ser um prefeito, para isso que vocês foram eleitos, e assume a condução de políticas que protejam a vida, que garantam alimentação, que garantam recurso para que as pessoas possam sobreviver 2, 3, 4 meses até o pior da crise passar. Agora, não faz sentido expor a população pobre, né, sob a justificativa de que não tem nada para fazer, porque tem, porque é possível. E nós temos vários exemplos sendo mostrados, seja no Nordeste, seja em cidades bem administradas, né, que estão conseguindo dar outro sentido, outras respostas, e poderia ser muito melhor se tivesse o apoio do governo federal. Arthur, novamente, muito obrigada por nos ouvir, por participar do programa do Bom para Todos. É sempre muito interessante ter uma visão como a sua aqui dentro. Obrigada, Arthur. Arthur Quioro, médico sanitarista, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde. Até uma próxima.